Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. Surtaram! Enfim, os juristas se revoltaram contra Moraes e detonaram o ministro. Isso em plena Folha de São Paulo, gente, chamando a posição do ministro de arbitrária, autoritária, ilegal e inconstitucional. Para tudo que está fazendo aí, porque o que eu vou te mostrar agora é realmente inédito e é muito bom para ser verdade. Vai trazer um sorriso aí pro seu rosto. Juristas garantistas, muitos deles de esquerda, vieram a público no maior jornal do país, a Folha de São Paulo, para detonar o ministro Alexandre de Moraes com termos pesadíssimos. E o que são juristas garantistas, Eltan? São aqueles advogados ou professores que endeusam os direitos dos réus. A maior parte deles ficava criticando a Lava Jato, mas agora, veja bem, agora, em geral, eles ficam passando pano para os abusos do Moraes ou então eles se calam. Seja por questões ideológicas, seja por medo de represálias, ou ainda por terem casos do Supremo Tribunal Federal e quererem manter as portas abertas, por várias razões. Então, para eles criticarem o Moraes, gente, o mundo tem que estar desabando, tem que estar chovendo canivete. E agora parece que, enfim, o mundo realmente está caindo. Está chovendo canivete, com censura, com abusos sucessivos, e afinal, eles saíram da toca para criticar duramente o Moraes, como eu nunca imaginei que veria, dado o tamanho da covardia da classe jurídica desse país. Vem comigo então ler esta matéria aqui da Folha de São Paulo, que é só tiro, porrada e bomba contra o Moraes. É bom demais para perder. Olha aí comigo, gente. Moraes ignora a regra e expõe contradições com o veto para gravar acareações do STF. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Que o Moraes ignorou a regra legal e ainda ele se contradisse ao proibir a gravação daquela audiência em que teve testemunhos de um contra o outro, quando teve contradições dos testemunhos dessa ação golpista, dessa ação da trama golpista. O que aconteceu? O Moraes chamou nessa semana pessoas para ficarem frente a frente e deporem frente a frente para sanar as contradições entre os diferentes testemunhos ou depoimentos. E aí ele proibiu que isso fosse gravado, que isso fosse transmitido. E aí olha como que o negócio ficou sério. Olha aqui o que diz essa matéria na linha fila. Medida do ministro é vista por especialistas como possivelmente inadequada, um eufemismo aí, né? Ou até ilegal e inconstitucional. Gente, é ilegal, é inconstitucional e até engorda, gente. É feio o que ele fez. Não, gente, não é possível. Eu não acredito que os especialistas escolhidos pela Folha de São Paulo chegaram a esse ponto de chamar algo que o Moraes fez de ilegal e de inconstitucional. Eu não acredito. Será que tá ficando demais para até eles defenderem? Eu já vou te mostrar o que eles falaram e foi muito forte. Mas não foram os primeiros, não. Eu postei aqui, nessa semana no canal, uma análise em que eu mostrei para vocês como que o Moraes foi chamado no UOL, que é o portal mais esquerdista do Brasil, pelo jurista Walter Majorvic, e foi chamado de ditador, de torquemada, de censurador, e eu fiquei abismado quando eu vi. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois, com seus próprios olhos, que vale a pena. Mas agora parece que o surto do Majorovic se espalhou, deu coragem aí pros garantistas, porque eles tiraram a cabeça da toca e foram com tudo pra cima do Moraes. E o motivo agora foram essas acareações que aconteceram no STF nessa última terça-feira. Uma entre o Mauro Cid e o Braga Neto, e a outra entre o Anderson Torres e o Freire Gomes. E o Moraes, muito democraticamente, como você ouviu, proibiu que as acareações fossem gravadas e fossem transmitidas pelo YouTube. E isso, proibir que fosse gravada, transmitida, é ilegal, é inconstitucional. E cenas como o Braga Neto chamando o Mauro Cid de mentiroso 2 vezes e o Mauro Cid de cabeça baixa, sem responder, foram aí negadas para nós. A gente não pôde ver isso. Olha aqui o que os garantistas envergonhados, antes envergonhados, agora desavergonhados, eles disseram. Acompanha aí, ó. Para Ricardo Martins, advogado criminalista e professor de Direito Processual Penal da Faculdade Zumbi dos Palmares, a decisão do ministro foi, presta atenção, arbitrária, autoritária, ilegal e inconstitucional. Gente, é para emoldurar aqui, vamos colocar na parede, ó. Arbitrária, autoritária, ilegal e inconstitucional. Ele afirma que a medida viola as prerrogativas dos advogados previstas no Estatuto da OAB, o que poderia prejudicar a possibilidade das defesas de denunciar eventuais abusos de autoridade. Além disso,
diz não ser plausível a argumentação de Moraes de que gravações podem gerar pressões indevidas para as partes. Meu amigo, viola tudo isso mesmo. Mas olha só, esqueça a OAB, viu? É mais fácil a OAB sair a público para defender o ministro do que defender os advogados ou a lei. E se você está gostando do surto aí dos garantistas, deixe o seu like no nosso conteúdo e bora aqui para o que disse outro garantista que foi ouvido pela Folha, que é o advogado criminalista Mário de Oliveira Filho. Olha o que ele disse. Ali, a decisão do Moraes, foi ferido um direito garantido a qualquer cidadão envolvido no processo. Se eu fizer mau uso dessa gravação, mesmo sendo sigiloso, vai responder. O que não se pode é proibir de gravar, porque a lei permite. Tudo que é proibido tem que estar expresso em lei. Aquilo que não é proibido é permitido, afirma o criminalista. Gente, isso aqui é o óbvio. Ele falou como é que funciona o princípio da legalidade. E é absurdo a gente ter que falar isso aqui todo dia. Que aquilo que não é proibido está permitido e que o Moraes está criando uma série de proibições, uma série de regras que não existem na lei. E não pode fazer isso. Só quem pode criar é a lei, essas proibições. Segue aqui. Para ele, para esse jurista, a medida de Moraes teve o mesmo patamar de violência que a decisão do STF de mandar lacrar os celulares em julgamento do núcleo 2 da trama golpista em abril. O que são pressões indevidas? Que o Moraes disse que queria evitar pressões indevidas. A imprensa publicar? A imprensa falar? Isso é pressão indevida? Isso não tem fundamento nenhum, disse o Mário de Oliveira Filho. Tadinhos, hein, gente? Os garantistas estão descobrindo a violência, a truculência do STF. Agora. Um pouquinho tarde, né? Mas tadinhos, estão descobrindo. Olha só essa outra aqui. A advogada e doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, a Mayra Scavuzzi, tá? Olha o que ela disse aqui, ó. Ela disse que a decisão do Moraes tem cheiro de irregularidade. Cheiro de irregularidade. Quanto eufemismo, hein, meu povo? Aí, pelo jeito, não conseguiu nem dizer na lata ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então eu vou recorrer, mais uma vez aqui, ao que disse o jurista Walter Majorovic lá no portal Mais Esquerdista, me surpreendendo porque eu nunca achei que ia ver alguma coisa assim lá no UOL saindo. Olha o que ele disse. A adesão do Moraes foi absurda, foi censura, é coisa de ditador e tem espírito de Torquemada. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Será que os garantistas estão finalmente acordando para os abusos do Moraes e do STF? Ou isso que a gente viu aí é só uma cortina de fumaça para que a passação de pano deles não os deixe tão mal na fita assim, hein? Conta aí para mim o que você acha nos comentários. A recente exposição feita por Deltan Dallagnol no vídeo em que comenta a reportagem da Folha de São Paulo é uma peça contundente de denúncia contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes, que têm se tornado frequentes e cada vez mais escancarados. Dallagnol, com precisão cirúrgica, expõe como até mesmo juristas garantistas, tradicionalmente alinhados à esquerda e críticos da Lava Jato, romperam o silêncio e passaram a criticar duramente as posturas autoritárias do ministro. E isso não em veículos alternativos ou em canais conservadores, mas sim na grande mídia, como a própria Folha, e até mesmo no UOL. Um dos pontos principais levantados por Dallagnol foi a censura imposta por Alexandre de Moraes ao proibir a gravação e transmissão das acareações entre figuras-chave da suposta trama golpista, como Mauro Cid, Braga Neto, Anderson Torres e Freire Gomes. Essa atitude não apenas fere o princípio da publicidade dos atos processuais, mas atenta contra garantias fundamentais do processo legal. Ao negar a gravação, Moraes retirou o direito de defesa das partes e violou prerrogativas da advocacia, como ressaltou Ricardo Martins, professor de Direito Processual Penal. A decisão foi rotulada com os termos mais fortes já vistos em críticas jurídicas recentes: arbitrária, autoritária, ilegal e inconstitucional. Outro destaque é o comentário do jurista Mário de Oliveira Filho, que de forma didática explicou o princípio da legalidade, ignorado por Moraes. O que não é proibido pela lei, é permitido. Ao inventar regras e restrições sem amparo legal, o ministro se comporta como legislador e juiz ao mesmo tempo, algo impensável em um verdadeiro Estado democrático de direito. A crítica é ainda mais forte quando compara esse ato com outras decisões violentas do STF, como a ordem de lacração de celulares, também repleta de ilegalidades. A surpresa vem do fato de que até mesmo nomes históricos do garantismo, como o jurista Walter Majorovic,
ligado à esquerda e ao progressismo, rotulou Moraes como ditador, censurador e com espírito de Torquemada. Isso vindo de um portal como o UOL, evidencia que a situação ultrapassou os limites do aceitável até mesmo entre aqueles que, por anos, toleraram ou relativizaram os abusos cometidos pelo STF sob a desculpa do combate ao extremismo. O vídeo de Dallagnol é importante, porque revela o colapso de qualquer neutralidade institucional no país. Mostra como o STF, sob a tutela de Moraes, está legislando, investigando, acusando e julgando, tudo ao mesmo tempo. Trata-se de uma concentração de poder perigosa, típica de regimes autoritários, e não de democracias maduras. Pior ainda, tudo isso ocorre com o silêncio cúmplice de boa parte da classe política e de instituições como a OAB, que preferem blindar o sistema do que defender as liberdades civis. Dallagnol está certo em sua crítica e tem razão em comemorar, mesmo que de forma irônica, o surto de lucidez dos juristas garantistas. A direita conservadora, há anos, vem denunciando esse avanço autoritário e a instrumentalização do judiciário para fins políticos. Agora, com parte da esquerda reconhecendo isso, mesmo que tardiamente, o debate se amplia e pode fortalecer a resistência contra o autoritarismo disfarçado de justiça. Em tempos sombrios, quando o Estado usa a toga como arma política, é fundamental que vozes como a de Dallagnol sigam firmes. O Brasil precisa resgatar o equilíbrio entre os poderes e frear o avanço de figuras que se julgam acima da lei e da Constituição. Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites, e agora até os aliados estão percebendo.